Lembrando que nós temos, isso daqui é um estudo bíblico, então vocês podem me interromper, podem fazer pergunta, podem falar, não é pregação, até porque eu não sei pregar, tá? Então, gente, vamos lá, a gente está estudando Romanos, né? A última vez que eu vim, a gente falou de Romanos 2, foi até o 3, acho que é o 3:8, 3:20, alguma coisa, né? A gente falou da fidelidade de Deus, falou das promessas de Deus para Israel, falou da questão do pecado e tudo mais. Agora, teve mais umas coisas. Agora, vamos matar aí Romanos 6. Vamos ler. Fomos separados aqui em algumas perícopes. Então, vamos ler primeiro Romanos 6, do 1 ao 5. Então, a gente vai comentando de novo, né? Se alguém sentir no coração ou tiver uma dúvida, por favor, levanta a mão ou fala assim, Marco, uma dúvida, tá? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Amém. Aí. Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Pode mudar de slide, Valmir? Só para o pessoal ir acompanhando. Vamos imaginar, aperta para o lado. Isso, beleza. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Não precisa nem se esforçar tanto, porque essa é uma situação que infelizmente acontece. Uma pessoa se converte, ela é batizada, está aqui na igreja e tudo mais, né? Ela teve uma vida zoada, se converteu, foi batizada, se arrependeu e tudo mais. E essa pessoa desce na telha dela assim, né? E se eu fizesse isso de novo? Deus vai me perdoar, não é o trabalho de Deus me perdoar? Tem gente que faz isso. A gente teve um debate uma vez que eu acompanhei, que era um pastor reformado com outro pastor mais novinho aí, que o pessoal chama isso hoje em dia de hipergraça, né? Nos tempos de Wesley tinha um nome mais bonito, que era antinomismo. Era a questão de você não ter, anti, né, que se opõe, e nomos, que é lei. Que é a ideia de que não existe lei, não existe nada, assim, é só graça, é tudo perdão, é tudo, Deus é muito gente fina, é como se fosse um ursinho carinhoso, né? Solta coraçãozinho, solta arco-íris pela barriguinha, esse tipo de coisa. Vocês lembram desse desenho, né? Vocês não é da época de vocês, né? É da minha época, desculpa. Sou dos anos 90, sou bem mais novo. A pessoa vai falar assim, não, é trabalho de Deus perdoar. Então, assim, se eu pequei bastante, Deus me perdoa, posso voltar a pecar, Deus vai me perdoar, é só eu me arrepender. Inclusive, tem gente que tem a prática de se arrepender, assim, tipo uma pré-venda, sabe? Vou me arrepender e depois pecar. Já vi gente falando isso. Eu comecei a ficar com calor de ver a Karen assim, daí que eu lembrei que eu estou de blusa. Falei, por que eu estou sentindo calor, né? Pode mudar, Valmir? Agora imagine que essa é a situação que Paulo encontrou na igreja lá. Inclusive, a gente falou isso quando a gente estava falando do capítulo 2 e 3, já era uma questão que as pessoas estavam acusando Paulo, a teologia do Paulo, a teologia da graça, a teologia que se opunha à lei, esse tipo de coisa. O N.T. Wright diz assim, que esse capítulo parece ter sido escrito mais ou menos assim, sobre um aspecto, para responder essa questão. A questão de que, poxa, se Deus me perdoou, e Deus perdoa, bom, me converti, se eu quiser pecar de novo, é só me arrepender, fechou? Essa é a questão. Pode mudar, Valmir? Nesse ponto, aqui, que Paulo vai tratar, então, esse é o tema, né? A questão do pecado nos crentes, do arrependimento e tudo mais. Que Paulo já estava lidando antes e vai lidar depois. Mas para tratar desse tema, Paulo vai fazer referência a uma coisa do imaginário judaico, que nem sempre isso fica claro para nós. E eu escolhi a pior letra possível. Não, aqui fica bom para ler. Aqui fica bom para ler, realmente. O N.T. Wright vai dizer que Paulo usou do imaginário judaico para fazer referência a uma passagem bem específica do Antigo Testamento, que é Êxodo. Olha o que o N.T. Wright diz. Êxodo conta a história de como os filhos de Israel foram escravizados no Egito. Deus os ouviu clamar da miséria, da escravidão e da opressão. E então enviou Moisés para que se os tirasse dali e os levasse para bem longe, para a liberdade na terra prometida.
Eles atravessaram o Mar Vermelho, deixando para trás a terra da escravidão e descobrindo uma nova liberdade. Ué, Marco, o que isso tem a ver com... O que a passagem em questão que a gente leu tem a ver com Êxodo? Tudo. Né? Faltou um suspense, né? Um negocinho assim, né? Romanos 6 descreve como os cristãos atravessaram as águas do batismo, então uma referência ali ao Mar Vermelho, e deixaram a terra da escravidão, o velho Adão, para se dirigir à terra prometida, que é a terra da graça, longe da terra da lei, que era a terra da escravidão. Vocês viram? Tem umas analogias bem legais. O Paulo, pode mudar, Valmir. O Paulo, ele vai amadurecendo esse argumento, é um argumento que começa no capítulo 6, ele vai pelo 7, pelo 8, fazendo esses paralelos. Pode falar. Quer falar aqui? Porque daí eles gravam. Eu achei interessante essa questão do êxodo aí, porque é como se o povo, depois de liberto do pecado, tipificado pelo Egito, e indo para o tempo da graça, né, que é para a liberdade, não, vamos voltar de novo. Exatamente. Que depois Deus traz a gente de volta. Exatamente. Vamos embora, tio Edson já fechou. Exatamente essa é a analogia que Paulo está falando. Olha, Deus libertou vocês do Egito, libertou vocês da terra da escravidão, do velho homem, de Adão, da sua natureza, e agora vocês estão querendo voltar? Não, vocês têm que agir de acordo com esse novo lugar que vocês estão. Tio Edson pegou ali, perfeito, parabéns. E o Paulo, de acordo com o Wright, eles têm 3 motivos para usar essa analogia, que para a gente, né, de novo, né, eu falei isso na última vez que eu dei aula, né, aqui no estudo bíblico, para nós, brasileiros, século 21, nenhum de nós tem sangue judaico, nem nada assim. Para a gente, que não foi criado nesse meio, é muito longe essas coisas. Então, mas pense com um judeu do primeiro século, lendo isso, e isso está ativando na memória dele, essas promessas que Deus fez, esses imaginários, porque isso era muito forte. Tem uma sistemática metodista, que eu gosto bastante, que é aquele Viver a Graça de Deus, e o autor diz lá, que o judeu, ele não experimentou Deus como Deus criador no começo, porque Gênesis está no começo da Bíblia, fala lá, Deus criou o céu e a terra. Na verdade, eles conhecem Deus primeiro como o libertador, aquele que tirou eles da terra da escravidão, da terra do pecado. Então veja que essa imagem de Deus libertador é muito forte no imaginário dos judeus. E principalmente naquela época, Paulo escreveu essa carta lá pelos anos 54, 55, de que existia uma expectativa de que Deus fosse livrar Israel da mão dos romanos. Na verdade, diz o N.T. Wright no comentário dele de Mateus, dos Evangelhos, né, de que depois do exílio, porque Israel foi lá, tanto que Deus fala assim, eu vou exilar vocês não param com essas caras que vocês estão fazendo. Não parou, levaram. Então veio, levou para a Babilônia, depois veio o rei da Pérsia, dominou tudo mais, depois eles voltam. Mas, de acordo com os estudiosos, né, os teólogos, manjadores disso, depois que eles voltam do exílio, os judeus nunca sentiram de que realmente eles tivessem voltado do exílio. Porque depois que eles voltam do exílio, passa mais um tempo e eles são dominados pelos macedônios, Alexandre o Grande, que todo mundo fala. Depois que Alexandre morre, eles são dominados pelos Seleucidas, que são um dos descendentes de Alexandre. E depois vem os romanos. Então nunca teve um período muito grande de tempo assim que Israel fosse verdadeiramente livre. Então existia sempre essa expectativa de que o Messias viria e iria levar eles para a liberdade. Então, um dos primeiros motivos era justamente que Paulo não se esqueceu das promessas que Deus fez para Abraão. Lembra que a gente falou lá no capítulo 3, 2 e 3? De que Deus era fiel à sua aliança, os judeus eles ainda não deveriam esquecer dessas promessas que Deus iria cumprir de alguma forma. Ele diz o seguinte, Romanos 6, 7 e 8, são a maneira de dizer o seguinte: foi isso que Deus realmente prometeu a Abraão, esse é o supremo cumprimento da aliança. Então, o Evangelho é o supremo cumprimento daquilo de que o povo judeu esperava, da libertação que eles esperavam. O segundo motivo, que é o que eu estava falando, havia uma expectativa dos judeus de um novo êxodo, onde Deus libertaria Israel da opressão. A opressão dos gentios,
do Império Romano e de outras coisas. E por fim, o que Paulo estava falando é que o que Deus fez por meio do Messias é o verdadeiro cumprimento da esperança de Israel. Eles tinham entendido errado. Era algo muito melhor e superior ao que eles estavam falando. A salvação que ele vai completar pelo Espírito é o alvo de tudo que ocorreu antes. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, todas as promessas, todos os acontecimentos estavam combinando para Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer ali. Então, pode mudar? Pode mudar de novo. Então, qual é a resposta que Paulo dá a versículo 1, que ele faz lá? Sua resposta é que ao se tornar cristão, você muda de um tipo de humanidade para outra e, portanto, jamais deveria voltar a pensar em si mesmo como na forma original. É o que o tio Edson falou. No pensamento deles, o Paulo está falando assim, olha, usar as palavras do tio Edson, levou vocês para a terra prometida, agora vocês querem voltar para a terra do Egito? Opa, porque o povo fez isso. Não, eles não reclamavam, eles falavam assim, olha Moisés, nós estamos passando fome lá, nós tínhamos alho, não sei o quê, tinha um monte de coisa para comer. Tá, mas parece que eles estão querendo voltar. Paulo está lembrando isso no imaginário dessas pessoas. Histórias que faziam parte da imaginação judaica. Paulo aqui trabalha, pela primeira vez, e isso é muito importante em Romanos, uma das suas crenças centrais. Uma vez que o Messias representa o seu povo, o que é verdade em relação a ele, também é verdade em relação ao seu povo. Ele está desenvolvendo aquilo que ele falou no capítulo 5, que é a solidariedade. Ora, assim, Adão pecou, toda a humanidade representada em Adão pecou. Existe uma solidariedade ali. Da mesma forma que em Cristo você morreu e ressuscitou. Todo mundo que está ligado em Cristo morre e ressuscita de alguma forma. E ele diz o seguinte, assim para Paulo, o ato do batismo marca o início da vida cristã, envolvendo o cristão na morte e na ressurreição do Messias. É a passagem pelo Mar Vermelho do negócio. Você está deixando as coisas para trás e você está indo para novas coisas. Você está morrendo para o pecado, ali atrás para o Egito, e está ressuscitando para uma nova vida. Alguém, escrevi alguém 2 vezes, é batizado, ele morre com o Messias e é ressuscitado para uma nova vida, da qual agora ele tem de viver de acordo. Pode mudar 2 slides, Valmir. Então, essa perícope, que vai do 1 ao 5, Paulo está querendo dizer isso. Ele está ativando essa imaginação do pessoal, falando, olha, vocês têm que lembrar do que ocorreu lá em Êxodo. Vocês têm que acontecer. Agora vocês não podem mais voltar para o Egito. Vamos viver em novidade de vida. Cristo morreu e ressuscitou, e você está em Cristo. Você, que é o que ele estava desenvolvendo no capítulo 5, você está ligado em Cristo, você também morreu e ressuscitou. E isso vai ser importante para a próxima perícope. Vamos ler. Alguém tem uma questão? Às vezes eu falo muito rápido, mas é porque eu me empolgo. Mas pode me parar, tá? Vamos ler do 6 ao 11? Você lê para nós, Mara? Tá. Estudo, né, gente? Todo mundo tem que participar. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a tua Bíblia é da concorrência, eu estou vendo agora. Bom, gente, nessa perícope aqui, nesse trecho, Paulo quer lembrar uma coisa para as pessoas. Ele quer lembrar uma coisa bem específica para essa comunidade de Roma. Que agora elas têm uma nova identidade em Cristo. A partir do momento que elas foram batizadas, elas têm... Não estamos nem discutindo a eficácia do batismo, nem nada dos sacramentos. É só que o batismo marca o início de uma nova identidade e eles têm que ser lembrados disso. A estratégia aqui é inseri-los no mesmo mapa que Paulo estava desenvolvendo lá em Romanos 5. De que existem 2 tipos de humanidade. Uma ligada em Adão
de qual Adão representa, o pecado de Adão, ele passa por toda a humanidade, da mesma forma que existe uma outra humanidade, que essa humanidade está ligada no Cristo. E os méritos de Cristo são passados por todas essas pessoas. Todos começamos em Adão, mas então, parece que você mudou a coisa aqui ou ficou mais alto? Não? Oi? Ah, nossa, que diferença. É verdade. Todos nós começamos em Adão, mas nós não estamos mais lá. Mesmo que às vezes a gente sinta isso. Não tem aquela brincadeira, uma frase lá de que eu afoguei o velho homem na água do batismo e o desgraçado sabia nadar? Mais ou menos isso, né? Conforme diz o N.T. Wright, a vida adâmica possuía sua própria solidariedade, presa rapidamente a uma rede de pecados, escravizando todos os seus participantes, da mesma forma que Faraó escravizou os israelitas. Ele sempre vai trabalhar com essa, até o capítulo 6, 7, 8, ele sempre vai fazer essa referência à escravidão, lembrando do tempo que os judeus foram escravos. Os hebreus, né? Naquela época eram hebreus. O mais importante em ser crucificado é que, uma vez morto, o pecado não possui mais direito algum. A morte encerra todas as obrigações. O comentarista, que é o Craig Keener, ele, no comentário histórico-cultural dele, ele faz uma análise ali e ele fala que sempre, no pensamento do Antigo Oriente Próximo, eles tinham essa ideia da libertação dos escravos. Inclusive, uma das formas de libertação era justamente a morte. O problema é que, a partir do momento que você morre, você não tem mais obrigação, você morreu, né? Mas existem crenças em outros povos de que você continua servindo o seu Senhor mesmo, depois do morto, né? Mas não é o caso ali. Paulo usa implicações da união corporativa com Cristo, de novo, né? Que ele está desenvolvendo no capítulo 5. E agora nós estamos no Messias e nos encontramos na mesma posição que Ele. Tudo que se aplica a Jesus também se aplica a nós. Não quer dizer que Jesus e a igreja sejam exatamente, não é uma coisa assim, tipo, não existe uma confusão de pessoas, mas Cristo simboliza e representa a igreja, todos os cristãos, e aquilo que se aplica a Ele, Ele morreu e ressuscitou. Nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Tudo isso também está aplicado à igreja, a nós cristãos. Por isso, devemos considerar-se mortos para o pecado. E aqui é uma coisa bem interessante. Pode mudar? Esse verbo que Paulo usa, que é o considerar, ele pode ser traduzido também como calcular. Olha que coisa interessante. Nada a ver, né? Tem gente que não gosta de matemática. Vai falar assim, nossa, vim para o estudo bíblico, vou aprender cálculo. A questão é que essa obra do considerar-se, que Paulo está dizendo, não é um salto na fé, não é eu vou acreditar que eu morri por pecado, vou acreditar que eu morri por pecado. Mas o que é o cálculo? Se você soma 1 com 2, você não vai olhar assim e falar assim, nossa, 3, ou espera que dê um resultado diferente. No 3 já está contido o 1 e o 2, ou no 1 e o 2 já está contido o 3. No sentido de que não é simplesmente eu creio e realmente eu morri por pecado, mas é uma consequência da nossa vida, das nossas escolhas ali. Aceitar Jesus, ser batizado, é uma consequência disso, é um resultado de cálculo que nós estejamos mortos para o pecado. Então não é assim, realmente eu morri por pecado, eu vou acreditar nisso, eu vou acreditar. Não é uma mentalização, não é aquele livro O Segredo, sabe? Não é você pensar positivamente. Realmente é um resultado do nosso caminho até aqui. Tá? Dessa forma, nos lembra Craig Keener, né? Precisamos assumir nossa identidade da perspectiva de nosso destino com Cristo, e não de nosso passado com Adão. Então agora a gente tem que pegar aquilo que Jesus fez por nós, entendermos aquilo que Jesus fez por nós, também se aplica a nós, e vivermos de acordo com essa nova identidade. Paulo está lembrando isso, ele está falando, olha, vocês foram batizados, vocês estão enxertados em Cristo, e agora vocês têm que viver de acordo com isso. Não dá para voltar mais para lá. Eu creio que a palavra identidade poderia também ser essência, né? A ideia de essência, você mudou a sua essência
E agora os frutos dessa nova essência vão ser frutos de acordo com essa nova característica, essa nova humanidade. Se a gente pensar, né, que a Bíblia fala assim, que uma árvore má não pode dar bons frutos, da mesma forma que uma árvore boa não pode dar frutos maus. A essência dela, a identidade dela é ser boa. Então a consequência disso é que ela dê bons frutos, ou vice-versa, né? A identidade dela é ser má, então ela tem que dar maus frutos. É uma coisa meio assim. Então Paulo está lembrando isso. Quando ele está falando considerar-se, não é imaginem, mentalizem. Não, olha, põe na ponta do lápis, calcule essas paradas. Tem engenheiro aí? Calcule esses negócios aí. Vocês estão em Cristo, morreram e ressuscitaram para o pecado. Morreram no pecado e ressuscitaram para a nova vida. Agora vocês têm que viver dessa forma. Que o pecado morreu para vocês. É aqui, ó, é a consequência disso. Acabou. Ponto. Os outros 2 versículos em seguida, é o 12 e o 14, fala assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. O que está envolvido em tornar-se cristão é uma mudança de senhorio. O que parece às vezes incompreensível para algumas pessoas, né? É que alguns acham que o cristianismo é simplesmente um novo tipo de religiosidade. E Paulo não está citando o diabo aqui, ele está citando o pecado. O pecado, na mentalidade de Paulo, ele era visto como um poder, um domínio, uma coisa assim. Seria a nossa ideia de diabo mesmo, mas é uma coisa assim, mais, sabe, tipo a força do Star Wars, só que do mal. Mais ou menos isso. Vocês assistiram Star Wars, né? Isso vocês assistiram, né? Oh, pelo amor de Deus, Ursinhos Carinhosos até vai, mas Star Wars tem que ser, né? E esse poder, para Paulo, pode mudar? Ele pode agir de uma forma tirânica, e age, fazendo exigências o tempo todo. Olha que legal as ameaças que o pecado faz. Se você não viver desse jeito, deixará escapar a verdadeira vida. Você jamais ficará satisfeito, até que se renda. Imagina o pecado falando para uma pessoa. Você ficará doente ou ultrapassado. As pessoas vão rir de você. Suas finanças vão se desintegrar. Seus inimigos vão se aproximar de você. São ameaças que a gente, talvez não dessa forma, né? Não existe uma entidade falando isso para nós, ou talvez exista, a gente só não escuta. Mas são coisas que a gente volta e meia bombardeado. Fala assim, nossa, eu vou ficar com a minha família ou eu vou me matar de trabalhar? Daí vem uma vozinha e fala assim para você, não, se você não se matar de trabalhar, você vai ficar pobre. Você vai ficar isso. Preciso de... Você começa o pecado começa uma vozinha lembrando, te ameaçando, falando assim, olha, se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Várias ameaças. E conforme diz o N.T. Wright, a coisa mais importante dessa perícope é a palavra portanto. Porque ela liga com o trecho anterior. Tudo que a gente estava discutindo ali, de você morrer para o pecado e viver para Cristo, de você deixar a terra do Egito e tudo isso, tudo está sendo ligado. E Paulo está lembrando essas pessoas, está pedindo para que eles se lembrem onde, ou para quem, ou em quem eles vivem agora. Olha, vocês morreram para o pecado, vocês vivem em Cristo. O Senhor de vocês é Cristo. O Senhor de vocês não é mais o pecado. Essas ameaças que o pecado faz a vocês, não tem mais valia. Tá? Eles não pertencem mais ao antigo senhorio. O pecado, agora eles estão no novo Senhor. E as nossas principais armas disso são o batismo e a fé. É muito engraçado, né? Porque a gente não tem uma teologia batismal tão assim, né? Mas olha que interessante, pode mudar, Valmir. Esse cara é o Lutero, né? O Lutero, dizem, né, que quando ele se sentia tentado, e ele estava para pecar, ele gritava assim, eu sou batizado. No sentido de lembrar o que o batismo representa na vida dele, que é a morte e a ressurreição, a morte no pecado e a ressurreição para Jesus. O batismo que Paulo está lembrando, está falando para eles é a mesma coisa, a gente está repetindo isso já várias vezes. Está lembrando eles
de onde eles deixaram, quem eles servem agora. Pode mudar? Paulo imagina também várias partes do corpo a serem utilizados a serviço desse Senhor. Nossos membros e órgãos, no que diz respeito a isso, nossas mentes, memória, imaginação, emoções e vontade, tudo deve ser colocado à disposição não do pecado, mas de Deus. Porque na vida antiga, a gente, quando vivia no pecado, a gente usava todas as nossas armas, todos os nossos membros para o pecado, para satisfazer os nossos prazeres, para satisfazer as nossas vontades. E agora Paulo está falando assim, olha, essas armas que você tem, esses instrumentos que você tem, agora você tem que usar eles para o seu novo Senhor. E o verso 14 traz uma lembrança muito importante. Até vou ler ele aqui de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. O que impede do pecado tomar controle de nós, desse Senhor reivindicar a gente de novo, é que nós não estamos mais sobre o seu domínio. E quando a gente deixou o domínio do pecado, a gente deixou o instrumento de poder dele, que era a lei. E que Paulo vai falar isso no capítulo 7 inteirinho, vai usar para explicar. E daí, boa sorte da pessoa que for falar no capítulo 7, que esse daí é um negócio bem difícil. Tá? Entenderam a imagem? São 2 versículos, mas são 2 versículos profundos, quando você para entender todas as nuances que estão relacionadas. Ô Karen, lê para nós aí o versículo 15 até o 19. Vai passando lá. A lei, a escravidão e a graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a quem fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amém. Vamos começar de trás para frente, porque no versículo 19, Paulo está fazendo um desafio, que a gente sempre tem que lembrar. Retomando o que a gente estava falando ali há pouco, de usar os nossos instrumentos agora em prol do nosso Senhor, Paulo está lembrando assim, olha, quando vocês estavam no pecado, vocês usavam de muita energia, vocês tinham muita disposição para o pecado. Por que vocês não têm agora? Vocês têm que ter a mesma disposição para Deus, né? E às vezes isso é um desafio para a nossa vida também. Quando a gente, antes de conhecer Jesus, a gente colocava muita disposição para fazer muita coisa errada. E daí parece que quando vamos para as coisas de Deus, né, as coisas que a gente crê em prol do reino, parece que a gente tem preguiça, né? Uma coisa meio engraçada isso. E esse desafio é a divisória entre 2 tipos de escravidão. E essa ideia da escravidão não é uma ideia nova, não é original de Paulo. Craig Kinner, no seu comentário, ele diz que os mestres judeus já entendiam de que quando Deus liberta os israelitas de Faraó, eles eram escravos lá, eles libertam para serem escravos de Deus. Um negócio meio pesado, né? No entanto, aqui, Paulo está tentando repelir, está tentando evitar uma sugestão de que o cristão é livre para pecar, ou para fazer o que deseja. Porque essa já era uma acusação que as pessoas estavam fazendo para ele. É o que ele está discutindo lá desde o capítulo 1, do capítulo 2. E era justamente isso que os críticos dele o acusavam. A liberdade que o cristão desfruta não tem nada a ver com isso. Não é aquela frase de crente, né? Liberdade, não libertinagem. É exatamente isso. E essa liberdade, de acordo com o N.T. Wright, ela está acompanhada de uma nova estrutura. Pode mudar? Esse cara bonitão é o Chesterton, é um autor que eu gosto bastante, e ele tem um livro chamado Ortodoxia. Daí ele diz o seguinte,
a arte é a limitação, a essência de toda pintura é a moldura. E tem uma outra frase dele que ele diz assim, que a coisa mais bonita da pintura é a moldura. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque é justamente esses limites que nos dão liberdade. Uma criança é livre para brincar se ela tiver os limites do cercadinho. Na rua ela não tem liberdade para brincar, por mais que ela não tenha limite nenhum. Você só é livre, por exemplo, para tocar piano, vou dizer, eu não toco piano, se você se esforçar bastante, se você pôr limitações na tua vida e se dedicar a isso. Então você abriu mão da tua liberdade total, para você ter liberdade é outra coisa. A coisa mais bonita da pintura é a moldura, porque é justamente a moldura que delimita a pintura. Um pintor só tem liberdade para pintar porque ele tem limite. Porque senão, o que eu vou pintar? Onde que eu vou pintar? A vida cristã é mais ou menos a mesma coisa. O Chesterton usa uma outra figura para exemplificar, não sei se está confuso, mas na minha cabeça faz sentido, mas eu sou muito louco, né? Ele diz o seguinte: você pode ter liberdade para pintar um camelo, mas você nunca vai ter a liberdade para pintar um camelo que não tenha uma corcova, porque senão não é um camelo. O cristão, ele é livre, mas ele não é livre para fazer aquilo que um cristão não deveria fazer. É mais ou menos isso. Você é livre para fazer todas as coisas como crente, menos aquelas coisas que vão contra a essência do cristianismo, a essência do cristão. Identidade. Você é livre para fazer tudo, mas se você fizer as coisas que são contrárias à sua identidade, você não é livre. Você é livre, por exemplo, se uma pessoa corajosa, ela é livre para ser corajosa, mas se ela começa a tomar a atitude de uma pessoa covarde, olha, vá lá, ela deixa de ser uma pessoa corajosa e passa a ser uma pessoa covarde. É mais ou menos essa ideia, tá? Guardem essa frase, a coisa mais bonita da pintura é a moldura. É justamente os limites que são importantes na nossa vida. Nós somos livres, mas se nós fizermos tudo de qualquer coisa, daí essa liberdade já ferrou com a nossa identidade. E essa nova estrutura, que são justamente esses limites que o Chesterton está falando, é de um modo dramático uma escravidão. Essa nova liberdade foi comprada por nós por meio da morte de nosso soberano, o próprio Jesus. E a Ele devemos nossa lealdade. Então Ele nos libertou, mas se nós somos contrários à sua vontade, que são os nossos limites, a gente acaba voltando para Faraó. Se você é cristão e você vive uma vida que é contrária à palavra de Jesus, ora, você na verdade não é cristão. Você usou a sua liberdade para deixar de ser cristão. Infelizmente, essa é a questão. É muito engraçado essa questão da liberdade, porque é liberdade que não é uma liberdade total, mas ela é mais total do que qualquer outra liberdade do mundo. Tanto que Oi? Deixou de ser cristão ou ele nunca foi e achava que era? Essa é uma questão importante. Você quer falar? Essa é uma questão importante e muito problemática, né? Que entra é uma doutrina, isso é chamada perseverança dos santos. Os metodistas creem que as pessoas podem se converter e deixar de ser, desconverter, né? Um negócio assim. Outros, por exemplo, os presbiterianos, alguns batistas vão dizer que não, a pessoa nunca foi crente, nunca foi salvo. Existem versículos que vão dizer os dois, entendeu? É muito difícil, porque a Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Mas eu creio de que a pessoa ela possa abrir mão da própria salvação. Por quê? Porque ela pode. É uma coisa assim que, sabe, não tem como explicar. É uma coisa assim. Deus nos chama para ser livres, e isso inclui até mesmo ir contra Ele. Porque quando, por exemplo, Deus cria Adão e Eva, Deus criou eles com liberdade, inclusive a liberdade de ser contrário a eles, à vontade de Deus. E deu todas essas desgraças que a gente tem, né? Mas outros versículos, outros textos, ou uma galera mais calvinista vai dizer o contrário, né? Vão dizer que eu estou errado. Aí, ambas as formas estão coisas. Mas é uma pergunta importante. Só um parênteses, né? O pessoal usa muito o Agostinho, aquela obra da Perseverança dos Santos, da predestinação dos santos e da perseverança dos santos. São duas obras.
para dizer isso, né? Só que, infelizmente, eles nunca leram, na verdade, Agostinho, né? Porque Agostinho dizia que a pessoa pode se converter e cair da graça. Mas Deus dá a graça de perseverar até o fim. Então é aí que é a graça. Então, de fato, a pessoa... Mas como é que isso dá? Não sei, tem que morrer e perguntar para Deus. Infelizmente, essa é muito difícil. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É como se aqueles versículos que a gente está bem acostumado, parece até em aqueles panos de prata, assim, aqueles negocinhos de pôr em cima do botijão de gás, do fogão. Minha avó tem um desses. Esse é o salmo lá, o 22, eu não lembro qual que é dos pastos lá, muito cansado para lembrar. Uma das coisas muito mal compreendidas na vida cristã é o seguinte: as regras e orientações não existem simplesmente porque Deus gosta de impor esse padrão, fazendo bem ou não às pessoas. As regras existem porque são regras inerentes ao caminho. Mesma coisa da questão da liberdade. Existem regras na vida do cristão porque são inerentes da nossa identidade como cristão. Não é simplesmente livre e arbitrariamente que existem. E uma das estradas, as regras existem por serem ao caminho. E um desses caminhos levará para um verdadeiro desastre, enquanto o outro conduzirá à vida. E cada um desses tem as suas regras de conduta. E olha que interessante isso, por essa analogia caminho. Porque aí também é outra coisa que as pessoas compreendem mal. Pode mudar, Valmir? As pessoas supõem que a ameaça de morte final, quando Deus fala, por exemplo, assim: eis que eu lhe ponho a vida e a morte. É a bênção e maldição, escolhe, pois, a vida. Né? Não é como se fosse um prêmio, mas sim, a ideia é a consequência do caminho. Olha, Deus está falando assim: se você seguir esse caminho, vamos pegar a estrada da Ribeira, vocês vão chegar em Piaí. Não importa quão rápido ou quão devagar você vai chegar lá. Se você ir naquele caminho, você vai chegar. Essa é mais ou menos a mesma ideia. Paulo está falando: olha, esse caminho que nós temos da vida, que é o caminho do cristianismo, em Jesus, do Messias, ele vai conduzir à vida eterna. E esse caminho no qual vocês estão querendo voltar, ele vai conduzir à morte. Não é como se Deus fosse falar assim: cara, eu vou punir vocês. Não, é a consequência do negócio, vocês vão chegar lá. No capítulo 1, Paulo usa de diversos exemplos para dizer que, se você decide viver de certa maneira, está escolhendo um comportamento que é, em sua própria natureza, destrutivo, tanto para aqueles que o praticam, como para aqueles cuja vida são afetados por ele. O castigo final não é arbitrário, é semelhante ao que ocorre quando alguém dirige de forma negligente para um precipício. Você vai chegar lá. Eu gosto mais da minha ilustração do Vale do Ribeira. Lá. Se você seguir a estrada do Ribeira, você vai chegar em Piaí. Se você acertar, né? Porque o pessoal vai muito ali no Suns Club e continua seguindo daí lá em São Paulo. Você tem que virar ali, segue lá. Você vai chegar no destino. Da mesma forma, só que invertido, quem se comporta de acordo com o padrão estabelecido pelo Evangelho encontra sinais da vida já em curso. E se você vive de acordo com o Evangelho, você vai encontrar sinais dessa nova vida. O N.T. Wright diz a frase: é o futuro invadindo o presente. É aquela história do já e ainda não, que a gente gosta de falar na época do Advento. No entanto, sobre isso é importante fazer a seguinte pontuação, quando ele está falando de vida eterna. Vida eterna para muitos se refere a uma vida imaterial, o céu. Né? Um negocinho bonitinho, todo mundo vai ser anjinho, né? Tocando aquela harpinha. Não é isso. Esse não é o conceito de Paulo como judeu. A gente tem que lembrar que Paulo era judeu, e ele está falando para judeus, boa parte ali daquela comunidade de judeus, e ele usa imagens judaicas. Quando ele está falando de vida eterna, no imaginário judeu, não é lá no céu, tal. É o novo céu e a nova terra. Tá?
Como judeu, então, do primeiro século, ele cria na existência de duas eras. A presente era, na qual existe a perversidade, e a era por vir, que é quando o governo de Deus triunfará e a justiça será feita. A conquista de Jesus trouxe essa era por vir de forma antecipada, e somos convocados a viver de acordo com essa era por vir, a presente, tendo em vista esse futuro. Só que o futuro permanece ainda como o dom de Deus. Há um equilíbrio que Paulo estava fazendo aqui entre o pecado, quando você peca você ganha um salário. Eu acho muito engraçado essa ideia de pecar e ganhar um salário, sabe? Porque eu acho uma palavra salário muito positiva para isso, sabe? Né? Tipo, salário é meio que a minha esperança do negócio, assim, né? Tipo, vai dando lá dia 29, dia 30, o salário para mim é aquela luz, assim, né? No fim do túnel, né? Às vezes é um trem, né? Que tem o cartão de crédito também que come a luz do meu salário. E também era comum, isso eu não sabia, era comum escravos receberem um tipo de salário, tinha um nome para isso daí. O escravo, quando a gente fala escravo, a gente pensa muito na escravidão que ocorreu aqui no Brasil, né? Era muito diferente. Primeiro que escravidão naquela época não era referida, não era referida à etnia, né? Era bem diferente a ideia. Entretanto, quando você vive de acordo com o padrão divino, você não ganha salário. Isso para mim foi uma tristeza. Porque salário para mim, de novo, é muito positiva a palavra, cara. Paulo deveria ter usado outra frase, outra palavra, sei lá, você ganha um prêmio. Não, prêmio também é muito positivo, sabe? Não tem muito, você ganha o que merece, pronto, né? Você é credor, né? Pendor, olha só. Pendor é uma palavra legal, ninguém usa, mas é legal, né? Salário é muito positivo. A pessoa que traduziu isso daqui, olha, merecia apanhar. Então, existe uma tensão entre... Fala, Marta. Muito negativo para um contexto tão legal, né? Mesma coisa. Então, existe essa tensão entre você pecar e ter o seu salário, o seu merecimento, e você não pecar e você não ter nada que você merece. E é justamente isso, porque a era por vir, exatamente, e a era por vir, ela é dom de Deus, ela não é por merecimento. Olha aqui de novo, né? Formiga. Ela permanece como dom gratuito, muito superior ao que poderíamos ganhar, ou poderíamos receber, por mérito. Então, essa é a parte bonita do negócio, né? Daí mata um pouco essa ideia negativa que o Paulo está trazendo do salário, né? Mas, sério, salário, gente. Então, vamos concluir? Porque a Marta e a Marília chegaram, a gente tem que finalizar, né? Pode mudar? É lá para o penúltimo, Valmir. Não, quem dá a benção é o pastor. Não. Então, Romanos 6 é um capítulo de apoio, mas também é um capítulo no qual a igreja ela precisa dar ouvidos. Porque Paulo está lembrando uma coisa que é a imagem que o tio Edson falou. Parece que as pessoas atravessaram o Mar Vermelho e olham para o Egito e falam assim, opa, vamos voltar. Resumindo, tudo que a gente conversou, Paulo está falando, não façam isso. Lembrem-se de em quem vocês estão, o que o batismo de vocês significa, a nova vida que vocês estão enxertados, e vivam de acordo com isso. Se vocês voltarem para lá, a consequência disso é X, é o salário do pecado. O resultado do pecado, obrigado. O pendor do pecado, obrigado. E se vocês seguirem de acordo com o Evangelho, o resultado será a vida eterna, que não é o céu, pura e simplesmente, uma coisa imaterial, mas é justamente a era por vir, onde a justiça de Deus será feita, triunfará, o mal será punido e tudo mais. Será feito novo céu e nova terra. Eu gosto dessa imagem. Paulo não está dando instruções específicas, ele não está dizendo assim, um livrinho de regras assim, que a gente tem que seguir, mas ele está nos lembrando de algo muito importante. Nós cremos em Jesus, nós morremos e ressuscitamos com Ele. Existe essa solidariedade dos cristãos em Cristo. E
Mas ele dá, então, uma estrutura para refletirmos a respeito da prática cristã. E é isso, gente. Temos uns 10 minutos aí de comentário. Vocês fiquem à vontade. Eu acho que a questão é morrer, né? Quando morre para o pecado, o morrer, eu acho que é uma palavra que define completamente o que a gente deve fazer, né? Não existir mais, deixar de existir para o pecado, morrer para o pecado. E você pode mudar de salário para... Como é que é? Não, tem outra palavra. Provento. Nossa, o tio Edson está com um dicionário na cabeça ali. Enquanto você estava falando do futuro invadindo o presente, porque nós temos um método de evangelização que ele fala, quando fala da salvação e céu, vida eterna, o autor diz assim, é tudo a mesma coisa. Porque normalmente a gente pensa a vida eterna lá no céu, né? Mas na realidade a nossa vida eterna, o futuro invadiu o meu presente. Já começa agora. Meu céu começa agora. Não é perfeito, mas já começa agora. Essa foi forte. Para todo mundo escutar, né? Porque se fosse uma sala de aula lá no... A minha não é nem forte, mas eu sempre gosto muito de cantar. E as minhas parceiras aqui, que cantam melhores que eu, aquele cântico assim, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Acho que traduz muito o que a gente conversou agora, né? E outra coisa, para ir para Piaí tem que passar por Adrianópolis. Haja curva. Se você chegar bem em Adrianópolis, você vai acertar a Piaí, com certeza. Você é de Adrianópolis? Conheço. Não, e Adrianópolis é o seguinte, depois que construíram aquela fábrica de cimento lá, terminou de ferrar o asfalto. Uma coisa que eu estava... Às vezes as pessoas não compreendem, né? Ontem eu estava falando com um amigo, né? Estava mostrando as compras da Amazon, né? Porque a gente é consumista, ainda mais porque era Prime Day. Então tinha um monte de promoção, um monte de livro bom, assim, barato. Eu comprei um que era a Economia do Reino. São 4 visões cristãs sobre economia. Daí um cara olhou para mim, ele é católico, olhou, como assim Economia do Reino? Você vai rezar 4 Ave Marias e vai ganhar um salário? Né? Daí eu falei, não, cara, acontece o seguinte, daí eu expliquei para ele a questão de você ser cristão, e que isso deve mudar a tua forma de agir, inclusive na forma com que você lida com dinheiro, né? Inclusive como você lida com as relações de trabalho e tudo mais. Acho que isso também tem muito a ver. Pode falar? Não? Não é que você ergueu a mão, assim? Eu falei assim, cara, isso tem que reverberar na nossa forma também de lidar com empregado, isso tem que reverberar na forma que a gente lida com os nossos chefes, os nossos irmãos, nosso vizinho, né? Quando você for brigar hoje com o vizinho estiver escutando uma música alta, você pensa assim, né? Faça que nem Lutero, eu sou batizado. Daí você olha para assim, enche a banheira, vamos batizar o cara, vamos ver se ele consegue nadar que nem o velho homem, né? Brincadeiras à parte, mas isso a gente deveria lembrar disso, de que a gente agora está em Cristo e que a nossa forma de agir no mundo também deve ser condizente a isso. Nós somos nova criatura, muito como a música da irmã lá de Adrianópolis. E é lembrar, nós estamos em Cristo, nós ultrapassamos o mar, estamos na terra prometida. Hoje, se eu vou agir como quando eu era escravo no Egito? Não, vou agir como um homem liberto dentro dos limites do Evangelho. Como a gente falou, né, citando Chesterton, meu amigão, né, uma criança só é livre para brincar se tiver o cercadinho. Fora do cercadinho, sem o cercadinho, ela não tem liberdade para brincar, ela tem liberdade para se machucar. Então é a mesma coisa. Mais alguém, gente? Fala.
mas não perfeito. Sim, sim. Já eu ainda não, exatamente. É o futuro invadindo o presente, mas ainda estamos no presente. É lembrar disso. Nós somos... Tanto que a Bíblia, qual que é uma figura que a Bíblia usa, Paulo usa bastante para se referir os cristãos nas comunidades? É santos. Ele não está dizendo assim na expectativa de que eles sejam santos. Não, eles são santos. Mas é a santidade naquilo que o Wesley fala que eu acho bem legal. É uma santidade que ela não é perfeita, mas ela se aperfeiçoa. É uma santidade que tem progresso, a gente progride nessa santidade. Uma santificação, exatamente. E a gente deve agir da forma com que o reino de Deus espera, da forma com esse futuro, mas vivendo no presente. E é muito difícil. Eu gostei muito da aula do pastor Paulo Garcia no domingo, porque ele trouxe uns desafios do evangelho, do reino, né, para um mundo que não necessariamente é cristão. Porque eu acho que seria muito mais prático se todo mundo fosse crente. Todo mundo. Mas a dificuldade é que nós estamos na terra prometida, mas vivendo no Egito. Usando a imagem que Paulo está falando ali do Êxodo. Infelizmente, a gente vive entre pessoas que ainda estão no Egito. Mas a gente deve viver com uma ética condizente da terra prometida. E isso é muito difícil. Porque quando você não tem uma base comum para dialogar, como que você vai fazer? Tio Edson, faz o que da vida? Falando, você é aposentado, né? Mas antes de ser aposentado era o quê? Engenheiro agrônomo? Eu sou engenheiro também, só que eletrônico, né? Imagina você chega para um cara e você tem que explicar para ele por que é errado o cara, sei lá, roubar. Ou chegar a mentir na hora de bater o ponto, alguma coisa assim. O cara vai falar assim, para quê? Ele vai falar, não, porque você tem que viver uma vida correta dele. Para quê? Agora, quando o cara é crente, né, você chega e fala assim, cara, você tem que viver uma vida correta, né, de acordo com o reino. O cara, putz, é verdade. Por mais que ele saiba que ele esteja errado, ele vai falar, cara, é verdade, você tem razão. Daí é muito mais fácil da gente viver. Infelizmente, ou felizmente, né, nem todos são assim, né. O Brasil, uns anos atrás, era um país que podia ser dito cristão, né, por mais que fosse católico, né. Hoje em dia, a gente está tendo que converter as próprias pessoas que se dizem cristãos, né? Pessoas que estão na igreja, que fazem parte Eu acho que essa imagem que Paulo, esse desafio que Paulo está fazendo ali à comunidade dos romanos, né, da questão do pecado, da graça e viver de acordo com o reino, acho que vale muito bem hoje para a igreja brasileira. Trabalho com um rapaz que ele é cristão, ele dá concorrência, ele é da alcance, por isso que ele é da concorrência. E ele falou para mim assim, né, ele é um pouco mais velho que ele falou assim, Marco, cara, a gente estava tendo essa discussão hoje, não parece que virou moda ser evangélico hoje? Eu falei assim, cara, eu acho que não. Daí eu parei para pensar, não, eu acho que sim, né, porque tem um monte de influencer, youtuber, atores, que são evangélicos, mas não estão vivendo de acordo com essa ética do reino de Deus. A gente precisa converter os próprios convertidos. Então, um negócio meio... Eu acho que a igreja evangélica no Brasil, e daí com isso a gente ora para finalizar, que eu estou ficando com soninho. Desculpa, gente, que eu trabalhei bastante essa semana, foi difícil. A igreja evangélica no Brasil, ela está virando aquilo que era a igreja católica. A gente falava da igreja católica há uns 15, 20 anos, assim. Lembra de católicos não praticantes? Hoje nós temos evangélicos não praticantes, cristãos não praticantes. Paulo está alertando sobre isso. Olha, é bem Agostinho isso daí, hein? Foi bacana, hein? Igreja visível e invisível, o joio e o trigo. A imagem que Jesus faz, e já era avisado isso. Então, na verdade, não é... A gente tem que tomar cuidado. Mas já era previsto, já era profetizado que isso ia acontecer. Sempre vai ter o joio misturado do trigo. Então, a gente tem que tomar cuidado. E tentar converter a maior parte de joio. Mas, Marco, não é a gente que converte. Cara, mas a gente é instrumento, velho. Se você... Oi? Eu tenho comigo o seguinte, as pessoas se dizem evangélicas. Quando me perguntam, você é crente? Eu me preocupo, porque essa pergunta não poderia ser feita. Ela já teria que ter sido entendida.
Sim, identidade, né, tio? O mais difícil, e isso aconteceu comigo uns anos atrás, isso me fez repensar bastante. Anos depois, se conhecendo um cara, ele falou assim, você é crente? Sabe, quando ele descobriu que eu era crente, eu falei, putz, cara, eu acho que algo de errado não está certo na minha vida. Estou vivendo no Egito, usando a coisa. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre... Por isso que é importante comunidade, sabe? A gente tem que estar sempre, constantemente, sendo lembrado dessas coisas. Porque, como a gente usou a figura, né, da história, eu não lembro quem falou isso, eu acho que foi Lutero. Eu fui batizado e morreu o velho homem nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Às vezes é pegar ele e afundar de novo, é todos os dias. E é por isso que é importante a importância da figura do batismo. Nos lembrarmos de em quem nós estamos enxertados. Em Jesus, e vivermos em novidade de vida. E agora acabou. Ora para nós, para finalizar, tio. Então vamos ficar em pé, para parecer que está acabando? Deus querido, obrigado, Senhor, pela preciosidade da sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque fomos edificados hoje através do teu filho e servo, utilizado pelo Senhor com graça. Obrigado por cada vida aqui, que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares debaixo da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.